E aí, pessoal do Me Salva, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao nosso curso sobre imperialismo e Primeira Guerra Mundial. E nessa aula nós vamos analisar a questão balcânica. Muito bem, o que se trata então da questão balcânica? O que é isso? Nós já vimos que essa região da Europa chamada Península Balcânica ou Balcãs, ou seja, esta região aqui que está localizada entre o Mar Adriático, o Mar Negro e o Mar Egeu, era uma zona de confluência dos interesses de várias das potências que nós vimos nas aulas anteriores. Esta região, no entanto, até ali o final do século XIX, início do século XX, estava sob influência forte do Império Turco-Otomano. Este Império Turco-Otomano, bastante antigo, entra num processo de decadência. O que acaba abrindo um vácuo político bastante forte aqui nesta região. Ocorre que a região já há muito tempo era habitada por vários povos que até então estavam sob domínio turco-otomano, e a maior parte desses povos, como por exemplo os bósnios, como por exemplo os croatas e os sérvios, entre outros povos que habitam aquela região, eram de origem eslava. Ou seja, eles eram primos étnicos, primos linguísticos dos russos, que já há muito tempo fomentavam nessa região o nacionalismo, de características pan-eslavas. Ou seja, era um nacionalismo que dizia que todos os povos eslavos, talvez no futuro, poderiam fazer parte de uma grande nação eslava, de uma grande nação russa, que englobasse todos estes povos, que são parentes, como eu falei, étnicos e linguísticos. Ocorre que aqui nos Balcãs também existem muitos interesses da Áustria-Hungria, que já há muito tempo dominava pelo menos a região norte dessa península balcânica, e também haviam vários interesses da Alemanha. Isso fica muito claro quando a gente olha este mapa aqui. Por quê? Porque a Alemanha, como nós vimos, passou por um forte processo de industrialização, e para isso ela precisa de recursos energéticos. Quais são esses recursos? Carvão, petróleo, e aqui no Oriente Médio, próximo ali do que hoje é o Iraque, no entorno da cidade de Bagdá, existem muitas reservas petrolíferas. Qual era a ideia então da Alemanha e qual era o interesse da Alemanha aqui na região dos Balcãs? Era muito simples, evocando a sua aliança com a Áustria-Hungria, outra potência central, os alemães queriam construir uma grande ferrovia unificando Berlim e Bagdá, a chamada ferrovia Berlim-Bagdá. Evidentemente, para a consecução desse plano, para a construção desta ferrovia, para a ampliação do poder da Áustria-Hungria e da Alemanha nessa região, seria necessário neutralizar o poder da Rússia, que influía bastante nesta região. Apenas para lembrar, a origem do interesse russo nessa região, além da questão étnica, da questão linguística, é a dificuldade que a Rússia tinha e ainda tem, se nós formos pensar em termos contemporâneos, em acessar os mares quentes. Ou seja, a Rússia necessitava ter algum tipo de controle, algum tipo de soberania sobre os estreitos que ligam o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo para ter acesso ao Oceano Atlântico e a maior parte dos mercados mundiais. Então, como vocês podem ver, tem uma região onde confluem muitos interesses de muitas potências, o que é o ovo da serpente para o
estouro de qualquer conflito. De fato, um elemento de bastante instabilidade nesta região, se nós formos pensar aqui em relação entre as potências, era um país bastante recente que havia surgido ali na região, a chamada Sérvia. Por que a Sérvia era um elemento de instabilidade? Porque a Sérvia era a grande patrocinadora da formação de um grande Estado eslavo nesta região, unindo num mesmo só país várias daquelas etnias, inclusive os bósnios. Né? Os bósnios. Esse movimento era, obviamente, influenciado, indiretamente patrocinado pela Rússia, que tinha muito interesse na região, como nós vimos. E isso conflitava muito com os interesses da Áustria-Hungria, da sua aliada Alemanha, mas principalmente porque a Bósnia havia sido anexada à Áustria-Hungria. De fato, este plano aqui de fazer uma grande Sérvia, uma grande pátria eslava, ele era dificultado, porque a Bósnia estava sob domínio da Áustria-Hungria. Os sérvios gostariam de tê-la dentro do seu grande projeto político, a Áustria-Hungria dificultava isso. Da mesma maneira, a Áustria-Hungria e a Alemanha consideravam importante esse domínio sobre a Bósnia para mitigar a influência da Rússia sobre esta região. Este conflito se acirra e leva ao grande evento trágico de 28 de junho de 1914. O que acontece aqui? Isso ocorre na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia. Este sujeito aqui era o herdeiro do trono da Áustria-Hungria. O seu nome, Francisco Ferdinando. Neste trágico dia 28 de junho de 1914, o senhor Francisco Ferdinando resolve passear de carro aberto na cidade de Sarajevo, também como uma demonstração de poder austro-húngaro sobre a região, e ele acaba sendo assassinado. Prontamente, o crime é atribuído a um movimento nacionalista bósnio com conexões com a Sérvia, chamado a Mão Negra. E este evento vai ter por consequência a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Mas como? É muito simples, é só nós pensarmos em termos daquelas alianças, daquelas políticas de alianças que nós já conhecemos. Assim que o arquiduque Francisco Ferdinando é assassinado, a Áustria declara guerra à Sérvia. Com isso acontecendo, a Rússia, aliada da Sérvia, declara guerra à Áustria. Assim fazendo, a Áustria coloca na guerra, chama na guerra, inclui na guerra a Alemanha, que declara guerra à Rússia e à França. Avançando sobre a França através da Bélgica, a Alemanha acaba atraindo para a guerra, por fim, a Grã-Bretanha. De modo, então, que este evento, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, foi o elemento que acaba disparando o conflito. Na próxima aula, o que nós vamos ver é o desenvolvimento desse conflito através das suas fases.